Há muitos anos não havia nada no cosmos, até que em um momento surgiram três poderosas forças mágicas. Depois de um longo período apenas existindo e se comunicando, uma daquelas entidades começou a sentir que precisava preencher o vazio com alguma coisa. Por isso criou duas grandes rochas flutuantes, embora uma fosse menor que a outra. A partir disso, o ser mágico criador passou a manipular o maior dos rochedos a seu bel prazer, deixando o segundo lá, parado. Em um daqueles movimentos, a força mágica percebeu que também gerava uma força invisível que conseguia empurrar pequenos pedaços de terra na superfície da rocha. Com essa nova habilidade, que futuramente será chamada de ar, o ser mágico passou a fazer mais modificações no pedregulho gigante. Após uma longa observação, as outras duas entidades comunicaram à sua irmã que achavam aquela rocha muito fria e escura. Com a mensagem em mente, o ser mágico parou de mexer na massa de terra e pensou em esquentá-la de alguma forma. Pouco tempo depois, ela observou a outra grande pedra flutuante imóvel e assim decidiu criar uma similar, embora maior e com aspectos contrários. Assim foi gerada uma enorme composição de energia quente e luminosa, um pouco afastada do rochedo, mas que se moveria ao redor dele para que o esquentasse por completo. Mesmo após essa criação, as três forças mágicas ainda achavam que o pedregulho flutuante estava gélido. Então a entidade formou um miolo escaldante no interior da grande pedra e, em seguida, modificou áreas rochosas para que parte daquele calor interno pudesse ser expelido para a superfície, além de também criar pequenos focos daquela mesma potência ardente que rondava a grande pedra, embora que em uma escala muito menor e de aparência diferente, futuramente recebendo o nome de fogo, para assim aquecer e clarear o solo. Todas aquelas novas criações estavam de fato causando mudanças na grande pedra flutuante, não mais gélida e umbrosa. Com o passar de mais algum tempo, as três entidades começaram a sentir um fortíssimo calor vindo daquela rocha flutuante. Aquilo com certeza era um sinal de que algo estava errado. A entidade que mexia no rochedo mais uma vez tomou a responsabilidade de fazer mudanças para resolver o problema, como afastar a gigantesca massa de calor que rondava o rochedo e fazer com que o outro pedregulho, antes parado, também contornasse o penedo. Aparentemente, aquilo não foi o suficiente, pois a quentura ainda incomodava a todos. As outras duas forças mágicas cogitaram extinguir por completo todas as fontes de aquecimento, mas a manipuladora recusou tal ato, embora tenha aceitado eliminar as fontes de luz e calor da superfície. Porém, só aquilo não deixou as três forças satisfeitas. Percebendo que ainda precisava melhorar o clima do pedregulho, mantendo o núcleo superaquecido, o ser mágico pensou em desenvolver o oposto daquele penedo, algo mole, frio e que fosse fácil de manipular, aquecer e esfriar. Assim, a entidade criou um líquido que futuramente será chamado de água, fazendo-o cair sobre a rocha flutuante e permanecer em alguns pontos específicos da superfície dela. Depois do acréscimo, todas as entidades finalmente ficaram satisfeitas com aquela rocha gigantesca que futuramente será chamada de planeta. Depois de muito tempo do planeta feito de terra, ar, água e um cuspidor de calor emitido pelo núcleo interno superquente, a força mágica que tanto mexeu no rochedo ainda sentia que faltava alguma coisa ali. Após muito analisar tudo o que havia criado, percebeu que, dadas as circunstâncias, ela poderia misturar coisas para desenvolver algo a mais. Assim ela fez. Misturando a terra com um líquido criado e mais um pouco do calor, a entidade pôde gerar o que hoje é chamado de vida vegetal. Agora, com aquela grande rocha contendo água, ar, fogo e vida vegetal, a entidade finalmente se sentiu satisfeita com tudo e então parou de agir. Uma outra entidade se sentiu incomodada por não ter nenhum movimento naquele grande calhau. Daí ela decidiu agir, criando em grande quantidade naquela rocha um líquido vermelho, escuro e espesso. O fluido se movia constantemente, parecendo estar mais vivo do que os vegetais. O segundo ser mágico ainda não estava satisfeito, por isso experimentou deixar aquela existência parada no ar, na terra, na água e até mesmo no calor.
Mas além de algumas áreas prejudicarem a constituição do plasma, não era satisfatório para a entidade ver esse líquido daquele jeito. O ser então fez o mesmo que sua irmã, embora que de forma distinta. A partir do fluido, criou seres vivos feitos de uma matéria única, sendo que cada um era divergente do outro em forma e sons, porém se moviam semelhantemente e tinham necessidades iguais. Futuramente, estes seres serão chamados de animais e pessoas. Vendo que a grande pedra estava repleta de animais, o primeiro ser mágico se comunicou com o segundo, e ambos entraram em um acordo para que aquela grande pedra não voltasse a incomodá-los. Com isso, a segunda entidade começou a eliminar algumas criaturas, mas não da mesma forma que sua irmã. Esta sentiu a necessidade de ver o líquido que compunha todas as suas criações ser exposto durante sua dizimação. Logo, aquela rocha gigantesca passou a obter uma coloração mais avermelhada, devido à cor do tal líquido que saía das criaturas quando as mesmas perdiam sua vida. Durante o ato, que no futuro será conhecido como assassinato, começou a surgir, próximo da rocha flutuante, uma outra atmosfera, onde os seres não mais vivos permaneciam. Lá, eles mantinham suas aparências, embora não possuíssem mais a mesma matéria e necessidades que tinham quando ainda estavam se movendo pelo planeta. Com o processo da segunda força mágica continuando, logo aquela atmosfera começou a ficar repleta de seres não vivos, que possuíam diversos sentimentos e pensamentos sobre seus estados anteriores e a sua presença ali naquele local. Isso começou a incomodar o terceiro ser mágico, a ponto de fazê-lo novamente se comunicar com seus irmãos. A segunda entidade parou seu ato enquanto se comunicava com as outras duas, tentando achar uma solução para que aquela rocha não causasse mais nenhum tipo de incômodo a nenhuma das três forças mágicas. Por fim, os três seres mágicos decidiram que a segunda deveria parar de exterminar os animais e as pessoas, mas que desse a eles um certo tempo de vida, para que também não gerasse uma superpopulação. Depois, as três deveriam não mais interferir na grande rocha flutuante, e nem em sua nova atmosfera, deixando-a seguir seu próprio desenvolvimento, assim como tudo que existisse nela e em seu entorno. E se por um acaso você que assistiu esse vídeo ainda não é inscrito, então clica aqui embaixo para se inscrever no canal. Não se esqueça de também clicar no botão de gostei para dar aquela força que sempre ajuda. E por fim, mas não menos importante, compartilhe com seus amigos que adoram conhecer novos universos.